Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no RoyConcast, o podcast aí feito para você, empreendedor, gestor de marketing e e-commerce, né? E hoje o nosso tema aqui é como preparar a sua marca para 2026. A gente vai falar de alguns tópicos importantes, né? E para discutir sobre isso, eu estou aqui com o meu grande co-host, o Flávio. Fala, Flávio. Boa! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao RoyConcast. Se é sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever tanto no Spotify quanto também no YouTube para receber os conteúdos. Toda semana sai um conteúdo novo, seja sobre marketing, negócios ou até mesmo vendas. E outro recado também que eu vou trazer para vocês é: a gente tem um treinamento aqui rodando na tela que é o Econ Shift. A gente preparou diversos módulos lá, seja estratégia de funil, mídia paga, TikTok Shop também, que é uma grande oportunidade para diversas marcas, por apenas R$ 37,90. Tem o QR Code aqui na tela, caso você esteja aí na sala, né, assistindo, aproveita ali e pega o celular também, né, que a galera acompanha muito podcast, tanto com o celular na mão, quanto também na TV, né? Hoje em dia o YouTube é utilizado como um canal de TV. Então, Eu praticamente eu consumo muito YouTube, cara. exatamente, ó, se você está dentro desse cenário, vai ali, ó, abre seu celular, QR Code na tela, você vai conseguir acessar o Econ Shift por apenas R$ 37,90. Se você está aí na academia, ou se você está no trânsito, no carro, indo para o trabalho, ou em qualquer momento, o link do Econ Shift, para facilitar, né, vai estar aqui na descrição desse vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, para que você consiga acessar de uma maneira mais fácil. Bacana? Sobre o que a gente vai conversar hoje, Felipe? Eu acho que tem um tópico, um tema aqui que a gente nunca discutiu, mas até para vocês entenderem, né? Eu acho que são pautas que eu acredito que todo mundo que está escutando esse podcast é adulto e a gente precisa, como gestores, ter uma interpretação que, independente da escolha, isso daqui influencia em planejamento do ano, planejamento de 4 anos, dependendo do setor que você está. Então, o que a gente quer debater aqui dentro desse episódio é a gente entender os desafios, porque a cada coisa externa à empresa, como que o empresário, o gestor de marketing, de e-commerce, ele vai se adaptar a isso para o ano. Tanto planejar investimentos, orçamento, contratação e por aí vai. Então, sobre o que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Então, eu e o Felipe, a gente preparou essa pauta, como que a gente vai preparar, como que você prepara a sua marca para o cenário de 2026. A gente vai ter vários acontecimentos dentro desse ano e é importante o gestor ter isso dentro do planejamento dele para ser discutido, seja com o time de gestão, com os sócios e por aí vai. Então, eu acredito que assim, Felipe, o primeiro tópico que a gente não pode esquecer, cara, que eu coloquei aqui como principal, o gestor ele já tem noção que, querendo ou não, é um ano de eleição. Então, é um ponto que a gente nunca bateu aqui dentro do podcast, a gente sempre ficou muito voltado a marketing, canais de venda, mas a gente sabe que isso influencia. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que é até legal a gente trazer esse ponto aqui, né? Principalmente porque a gente, desde desses 10 anos, a gente passou por cenários de mudanças, né? Tanto de... Na época que teve... A empresa, ela, querendo ou não, ela começou numa das maiores crises do Brasil, né? Que é no cenário de 2015. Exatamente, cara. Então, assim, a gente atuou tanto tocando a empresa com governos de esquerda quanto de governos de direita, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente tem que sempre estar atento, né? Quem toca negócio, quem está gerenciando uma operação, nos impactos diretos que podem ocorrer, né? Que podem influenciar, na verdade, né? Porque o que vai acontecer? Os negócios não vão parar de existir. O que vai acontecer é que, às vezes, vai ficar um pouco mais difícil ou um pouco... Fácil nunca é, né? Mas, às vezes, vai ficar um pouco mais desafiador a depender de onde você esteja enquadrado. Vamos dar um exemplo, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem uma loucura com relação aos impostos, né? Uhum. Enquadramento de empresas, alíquota e afins. Então, quando isso muda... mexe em toda a estrutura da empresa, né? Pô, até entrando nesse ponto, e vou deixar você continuar,
aproveitando esse gancho que o Felipe comentou, deixa aqui, ó, nos comentários se é um tema que vocês acreditam que seja relevante a gente trazer, porque a gente não trouxe ainda nenhum especialista tributário para explicar as mudanças futuras que irão ocorrer. Isso, eu acho que é até legal a gente separar um EP para falar disso. Exato, hein? mas o que a gente precisa? A gente precisa do feedback da galera, Exato. porque assim, tudo no Brasil é difícil de explicar, né? Tem as entrelinhas. Será que vai ficar mais fácil, mais difícil? Então, o que eu conto com a colaboração de vocês? Vai aqui no comentário. Pô, Flávio, é relevante trazer esse tema que a gente busca alguém. E se vocês quiserem deixar como sugestão também o nome de alguém, não esquece de marcar aqui que facilita o contato com a pessoa também. Mas assim, trazendo um pouco desse ponto que a gente estava falando, né? Como você pode ter mudanças, né? De alíquota, enquadramento, algumas regras, é importante qualquer pessoa que está tocando o negócio ter ali o teu contato com o contador. A gente costuma fazer isso, né, Flávio? Então, todo ano. Todo ano a gente faz, né? Você não precisa ficar falando com o seu contador todo mês, não é isso, tá, gente? Mas tem que ter ali um período que você analisa com eles as principais mudanças e como que você pode ser impactado, né? Então, até voltando nesse ponto, a gente sempre entende que alguns modelos ou alguns pensamentos, né, de determinados governos vão tentar ir para um lado, né? Vamos tentar equilibrar, vamos tentar ser mais justos e afins, vamos cobrar mais impostos daqui, impostos dali. Só que no final das contas, a gente entende, tocando o negócio, principalmente quando a gente tem impactos envolvendo impostos, a gente repassa, cara. Basicamente é isso que acontece, gente. Então, assim, a alíquota subiu. Cara, isso aí vai entrar na precificação do serviço da empresa e se você vende produto, você vai também ter que atualizar isso. Então, mas tem muitos empresários, gestores que acabam nem fazendo isso, né? Não se atentando a isso também, né? Acontece, né? Infelizmente, né? De não se atentar e ajustar, mas na maioria das vezes o mercado vai se adaptando, né, Flávio? Uhum. Então é aquilo que a gente comenta. As empresas não deixam de existir, né? Elas vão se adaptar. Quer ver até um cenário, né? A gente teve, falando dessa questão de política, né? Até a questão dos Estados Unidos e Brasil, né? Questão de taxação, afins, 50%, 60% e afins. Cara, a gente entende que depender do movimento que um governo possa fazer, ele pode, de fato, prejudicar ou inviabilizar algum setor, né? É óbvio que dificilmente ele vai dar esse tiro no próprio pé, né? Porque é importante que cada vez mais a economia cresça para que você consiga arrecadar. Mas esse game, né, de tira um pouco desse lado, cobra daqui, cobra dali, a gente tem que ficar atento, né? Porque, com exceção dessa questão de impostos sobre produto ou serviço, a gente também entende que existe um encargo pesado quando você vai contratar, né? Exato. Até para a galera que acompanha, que está, né, na sua carreira e não tem tanta visão de como isso funciona, mas basicamente a gente entende que se você está no modelo, por exemplo, CLT, o que chega para você, considerando os descontos que você tem e o que a empresa paga a mais por relação a isso, a cada posição, né? Cada cabeça, o custo ele é sempre maior, né? Então, se você ganhar X, pode considerar que a empresa está pagando mais de 40% em cima disso, né? E o que chega para você, na verdade, ainda tem uma fraçãozinha de desconto ali de INSS, imposto de renda, dependendo de quanto você ganha, né? Então, o que eu vejo, né? Esses itens influenciam, né? Influenciam. E não tem como falar que não influencia pra caramba. E qual que é um ponto aqui que é importante a gente destacar, né? Que a gente está num cenário hoje no Brasil que existem, cara, querendo ou não, a polarização já existe há um tempo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de esquerda e de direita. Hoje no Brasil, o Brasil é governado por um governo de esquerda que possivelmente para o próximo ano já tem um nome forte para ser a pessoa que vai representar esse espectro de pensamento. E você tem um outro lado, de um lado mais da direita, que você não tem uma pessoa ainda. Eu acredito que
já vai ter um nome muito por conta que, pô, você tem uma empresa de educação empresarial, que é o G4, que já traz o nome, por exemplo, do Tarcísio ali como um possível representante. Não estou falando aqui para ninguém que vai ser candidato ou não, Ele palestrou, né? Ele palestrou. Mas assim, como pessoa de marketing, comunicação, você percebe indícios de discurso, de coisas que as pessoas vão apoiar ou não vão apoiar determinadas pessoas. E aí, qual que é o ponto? Que eu acho que assim, Felipe, cara, eu acho que eu já fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para a China recentemente e, cara, assim, a forma como esses dois grandes países eles se comportam, eles têm a visão de onde eles querem ir, que eu acho que é diferente que o Brasil não tem ainda. Independente, cara, se vai ser uma pessoa de esquerda ou de direita, tipo, o país em si ele não tem uma visão de, cara, essa região, quanto nação, essas pessoas, eles vão para esse caminho. E aí eu enxergo tanto, cara, a China com o modelo dela totalmente a ser estudado e tá dando certo, pelo menos a experiência que eu tive lá indo, é uma experiência similar à que eu tive nos Estados Unidos. Você se sente seguro, as pessoas estão trabalhando, cara, tipo assim, está indo bem. Tanto de, se você pegar vários índices econômicos de, por exemplo, a China tirou, acho que, se não me engano, mais de 50% da população da pobreza. Então, se a gente pega a China, que é um país de 1 bilhão, a gente está falando de 500 milhões de pessoas saindo da pobreza. Tipo, com o método deles. Os Estados Unidos, cara, com o método deles. Então, assim, o que eu enxergo cara, como que vai ser feito isso no Brasil e a gente, como empresário, tem um papel fundamental de olhar para esses pontos relacionados independente de como as pessoas pensam, como que a gente se planeja e movimenta para traduzir o negócio de uma forma mais eficiente. Que eu acho que esse que é o ponto. Legal. Eu acho que dos dois exemplos que são bem opostos que você comentou, né? Eles estão indo bem. E aí a minha visão que eu conversava com a galera lá. Tipo assim, independente da ideologia, o que eu percebi em ambos os países e isso daqui vai para uma... Eu acho que... até para o próprio gestor em si o quanto é importante você entender quem que você é. Porque, por exemplo, o Brasil não sabe o que ele é. E aí fica muito difícil de traçar o movimento para onde o país vai. Nesse sentido. Então, tanto a China, cara, quanto os Estados Unidos, eles sabem o que eles são e para onde que eles querem ir. O que eu ia comentar assim, né? Você deu dois exemplos de dois países que tem seu desenvolvimento, tem seu crescimento, são potências, e ao mesmo tempo, politicamente falando, eles têm visões diferentes. Nossa, O que tem em comum é o crescimento, né? É o desenvolvimento, é manter o país forte, mas a posição política é extremamente diferente, né? Só que eu acho que tem um ponto um pouco mais em comum. Em que sentido? Em realmente querer fazer com que aquela nação se desenvolva. Eu enxergo isso olhando de fora para os dois países, embora eles também tenham seus problemas, né? Agora, o interessante daqui é que eu tenho a sensação de que, no nosso caso, ele joga contra a própria galera, né? Então, vamos pegar um exemplo assim, né? A gente vê, às vezes, algumas discussões mais genéricas, né? Comentando um pouco, né, das empresas e afins. Só que é o seguinte, no Brasil, se a gente for parar para pensar, a grande maioria dos empreendimentos são empreendimentos de pequeno porte. Pequeno e médio porte, né? Que emprega aí mais de 70% das pessoas. Então, assim, não são as grandes multinacionais que realmente dominam tudo que existe. Elas têm sua importância, óbvio, são empresas enormes. Mas a grande maioria das iniciativas são pequenas e médias empresas. Então, o que eu enxergo, né, disso? Até pegando a nossa história, né, Flávio? Eu lembro, acho que no nosso primeiro ano, a gente, de fato, começou do zero, né? Começou com saber fazer alguma coisa. Exato. Como a maioria das empresas começam. Saber resolver um problema. A gente aprendeu a resolver determinado problema, e a gente decidiu empreender, vamos ver como que vamos testando e vai indo.
Só que quando a gente entra no outro aspecto, as coisas são diferentes, né? Por exemplo, você não tem muito incentivo no começo. Você não tem histórico de faturamento, né? Você não vai ter não vai ter crédito disponível a rodo, né? Existe o risco também, né? E aí o que eu penso, né? Como a maioria das empresas são pequenas e médias empresas, né? Eu diria até que quando você está chegando na média, no patamar de média empresa, as coisas vão se estabilizando, mas ainda tem que evoluir mais. Se a gente parar para pensar, qualquer movimento que beneficie as pequenas e médias, na minha visão, é o que gera impacto direto, numa velocidade maior. Porque imagina o seguinte, o que adianta criar um mecanismo, criar incentivos, né? Totalmente focado às grandes empresas apenas, né? Apenas. Assim, você gera um determinado impacto, mas, como a gente comentou, o que mais emprega são pequenas e médias. Então, qualquer movimento, na minha opinião, que um governo faça que beneficie pequenas e médias empresas, você gera um impacto numa velocidade maior. Você dá a possibilidade daquele negócio se desenvolver, né? Seja investindo em ferramentas, investindo em pessoas, né? Imagina, a gente estava falando sobre questão de encargo, né, para contratação. Se você resolve isso ou flexibiliza mais, e assim, entenda que flexibilizar, para quem está me ouvindo, não é virar a casa da mãe Joana, sem regra, né, Flávio? Então, assim, a gente vai zerar como que funcionam as regras trabalhistas, vai na boa fé das pessoas. Eu também não acredito muito nisso, porque esse ser humano, cada um tem seu jeito, né? Sim. Então tem gente que vai olhar e falar, putz, que legal que agora a gente consegue fazer de uma forma diferente, vou equilibrar isso, e tem gente que a gente entende que não vai por esse caminho. Mas se a gente cria incentivos, por exemplo, para que facilite isso, já acho que já é um bom caminho. É um outro exemplo. Imagina, vários clientes nossos, né? A gente tem muita operação e marcas grandes. Só que olha que interessante. A gente também tem as de médio porte ali, que é o cara que tem 5, 10 lojas. É isso que eu vou comentar. Só que pensa o seguinte, mesmo uma operação de médio para grande porte que a gente tem, geralmente a área digital é uma área pequena. Ela não é tão grande nas empresas. Ela é uma área que tem muita importância, mas ela não é tão grande. Então, assim, quando o gestor, dono do negócio, ele vai organizar, ele vai pensar em contratação, qual a janela de tempo ali que ele vai contratar, o porquê ele vai contratar, ele considera tudo. É igual a gente está aumentando a operação da Ciclo. A gente olha realmente a fatia que vai ser destinada à folha. A gente faz isso. Senta eu, você e o Alan, ó, a gente precisa desse posição, desse recurso, esse perfil de profissional vai ajudar dessa forma, que vai gerar tanto de resultado no projeto, para o cliente, para a empresa e afins. Todos os nossos clientes pensam basicamente da mesma forma, que muda o modelo de negócio. Então, se existem incentivos que façam com que esse de pequeno e médio porte ele consiga contratar melhor, ele tenha um equilíbrio, ou até a questão de risco, né, para ele, gere mais incentivo, você gera um impacto direto. O que eu vejo que ocorre, às vezes, nesse assunto, é quando existe uma burocracia muito grande para poder fazer esse desenvolvimento. Né? Então, o que o empreendedor vai pensar? Ele vai falar, cara, eu deveria estar com 25 pessoas aqui. Só que o risco está muito alto. A forma que a gente que tem que se contratar aqui no Brasil tem seus riscos. Eu vou fazer o seguinte, cara, não vai ser 25, cara. Eu vou ter 10 e, cara, essa galera que tá comigo vai ter que entregar. Não, e até a gente, por exemplo... Calma aí, rapidinho, só pra eu fechar esse racional. E não é por um pensamento, nossa, eu tô fazendo isso realmente porque o cara tá fazendo isso porque ele é egoísta. Não, é porque ele tem que manter aquela operação de pé. Ele tem que manter aquela operação fechando no positivo. E aí, para ele conseguir fazer isso, por exemplo... ele vai ter que jogar dentro das regras e se adaptar com base nos recursos que ele tem. Isso aqui é um exemplo só, né, Flávio? Mas, por exemplo, que quem é... Porque assim, o que vai acontecer? 2026, a gente ainda vai continuar num cenário onde juros altos, então o que é importante, né? Pô, se a empresa está precisando de capital de giro...
uma série de necessidades de produtos financeiros, ela vai ter dificuldade ainda nesse ano. Então, Exatamente. é um ponto que vai precisar se atentar dentro do planejamento e eu já incluiria. Agora a gente partindo, saindo um pouco desse ponto de eleição, eu acho que um outro ponto que é importante se colocar no planejamento de custo se você é um anunciante da Meta, então, por exemplo, especificamente o seu negócio depende de, cara, Flávio, putz, a grande parte do meu orçamento de marketing em mídia, ele é destinado para Instagram, Facebook, que é uma grande plataforma, por aí vai. Se você não sabe, já na metade do ano foi anunciado o aumento que iria ter a partir de janeiro de 2026 de 12,5% no aumento no repasse do imposto que a Meta ela retinha, né? Nos custos dela. Vai ser repassado isso daí para os anunciantes brasileiros. Então, o que isso significa, né, pessoal? Então, se já ao longo dos anos, com base nos estudos, o custo de mídia, ele já aumentava entre 20% a 30% por ano, tem essa estatística, Felipe. Então, por exemplo, o custo de mídia normalmente aumenta entre 20% a 30% por ano. É bizarro, é muito alto, principalmente no digital. Mais esses 12,5%. Então, se um anúncio, sei lá, se sua empresa investe hoje R$100 mil por mês, significa que ela vai ter que colocar a mais, ela vai gastar a mais R$12 mil no mês. Só que isso não significa que será de investimento em imprimir os anúncios e por aí vai. É simplesmente o repasse de imposto. Então, eu acho que é um ponto importante da marca também já colocar isso dentro do planejamento dela, seja em diversificar os canais ou também já começar um planejamento pensando em como que ela vai reduzir esse impacto. Eu vejo que uma forma de, não diria talvez contornar, mas tentar equilibrar essa questão, ô Flávio, os gestores se atentarem a toda a jornada que impacta o cliente dele. Tá? Por quê? O que isso tem a ver com esse assunto da mídia ou até mesmo do repasse, aí um exemplo no Meta, né? Imagina o seguinte, quando todo o foco da empresa ela está em extrair o máximo de resultado só em cima da mídia paga, ela vai sentir muito mais que qualquer outro negócio. Aquela empresa que depende só daquele canal de mídia paga para gerar algum tipo de resultado financeiro, de venda direta, ele vai sentir mais. Ou até mesmo indireto, né? Até mesmo indireto. Mas ele vai sentir mais, né? Agora, sim, se você parar para analisar outros pontos que a gente pode pensar, não vai, obviamente, te isentar desse repasse, né? Mas para você pensar diferente de 2026, é você olhar outros indicadores que impactam no resultado e pensar em ações, né? Por exemplo, nós estávamos conversando com um cliente, um grande cliente da nossa empresa, onde ele teve uma evolução muito boa na parte de mídia, né, versus de como que era antigamente. Só que a jornada de compra dele, para o cliente dele, ela tem janelas de oportunidade de melhoria. Então, uma operação que converte 1,5, né? E um produto muito específico de necessidade. Então, assim, não é um produto que a galera fica namorando no site, fica enrolando. Não, quem realmente precisa daquilo, ele vai comprar. Então, você imagina, um produto desse tipo, você converter 1,5 e você tem oportunidades de melhorar a experiência do cliente no site, no app, na forma que ele vai comprar aquilo, você mexe nesse ponteiro da conversão, né? Você, aplicando, por exemplo, uma estratégia de CRO, por exemplo. Esse é um exemplo. Né? Outro exemplo que a gente falou bastante o ano inteiro foi a questão do CRM, né? Que nem todas as empresas exploram. Existe também uma grande janela de oportunidade, né, Flávio? Então, assim, se a empresa ela tem uma base de clientes qualificadas, né? Os contatos estão bem qualificados, já é um primeiro caminho,
né? Porque também não adianta ali você ter uma base de dados, né? Olha, eu tenho aqui um histórico de 60 mil pessoas e está desatualizado. A gente já pegou projetos assim que a marca ela tinha uma base gigantesca, só que ela não mantinha o contato com os clientes por mais de, cara, 5, 6 anos. Aí outro ponto, a gente estava aqui conversando no último episódio com o Thales, né? Que foi muito legal a entrevista que a gente teve com ele falando sobre canais de venda. Ele comentou sobre estratégia de inside sales que ele usa na Carmen Stephens. Que se a gente parar para olhar todas as empresas que a gente tem a oportunidade de atender, dá para contar no dedo. São as maiores que tem. Na verdade, assim, deixa eu só readequar isso. Porque, por exemplo... se tornaram as maiores por pensar diferente. Então, não necessariamente por a marca já ter tido uma grande projeção no físico, a forma da marca já pensar diferente, como que ela vai elaborar um determinado tipo de estratégia já traz um outro resultado para a operação. Exatamente. E aí são pequenas etapas, né? Que quando você junta, você acaba tendo um resultado melhor. Então, até para sintetizar, né? Essa questão do aumento de mídia, até quando a gente olha no nosso painel, a gente tem um painel, gente, na Ciclo, que está conectado a todas as operações que a gente cuida, né? Para a gente poder gerenciar, para a gente poder entender retorno de investimento, resultado em tempo real. E quando a gente pega ano, né? Então eu consigo levantar, por exemplo, às vezes eu até bato esse papo com o Alan, a gente olha uma janela de mais de 5 anos, né? A gente vai organizando aquilo. Obviamente o faturamento das empresas foram subindo, mas a mídia também. A mídia sobe. Ela sobe consideravelmente. Entre 20% a 30% ao ano. Bastante coisa. A última vez que eu abri o painel e eu comparei, deu 30% de aumento de mídia, né? E assim, é lógico, né, gente? Aquela pergunta clássica, né? Acho que na semana passada eu conversei com uma empresa que ela perguntou pra gente, assim, uma pessoa, qual que é o ROI médio, né, que é possível se atingir. E, gente, essa é uma pergunta muito legal, que eu acho que eu já respondi tantas vezes para várias empresas em várias reuniões, Flávio, que depende das variáveis do negócio, né? Então, por exemplo, o custo da mídia no seu segmento é um exemplo, é um primeiro ponto. Então, se for um mercado extremamente disputado para atingir aquele público, você vai ter um custo maior, né? E outro ponto é o ticket médio a conversão, que aí tem a ver com a experiência do cliente no ambiente de compra, força de marca, que é importante, e a oferta, que aí eu vou conectar o ticket médio da empresa. Então, se esses tripé, né, que é a qualidade dessas sessões que chegam por mídia ou por outro canal, o ticket médio e a experiência que afeta a conversão forem boas, você vai ter um ROI alto, entendeu? Geralmente você tem um problema, um retorno de investimento baixo, quando alguns desses 3 pontos eles não estão tão bons, né? Então fica aqui até uma reflexão minha para a galera, que depois de você fazer uma avaliação do seu histórico de mídia, parte técnica, segmentação, qualidade pública, afins, que é importante, tem que olhar toda vez, você avance mais algumas casinhas para você pensar também o que você vai fazer para melhorar a experiência do seu cliente. Que isso é pouco discutido, né? É pouquíssimo explorado. E, cara, dentro dessa questão de jornada, acho que tem um ponto importante para a gente discutir após esse tema aqui de mídia, que é importante para você planejar aí os orçamentos, né? Então já coloca na ponta do lápis aí na sua planilhinha financeira esse aumento que vai ter. Cara, o desafio de se medir a IA nos buscadores, né? Então, por exemplo, querendo ou não, o ChatGPT, Perplexity, Gemini já tem um impacto gigantesco dentro seja de forma direta ou indireta nas buscas. Então, tem uma crescente de busca dentro de informação dentro das IAs, existe a queda do clique no buscador Google. Então, o que significa isso?
as empresas e as marcas elas estão tendo exibições dentro das LLMs, porém existe a queda de tráfego dentro do canal orgânico. E assim, tem muitas marcas que estão com medo disso, que trabalharam há anos com estratégia de SEO, posicionamento, por aí vai. E saiu um estudo mais recente de quais são as marcas que estão sendo mais beneficiadas com as LLMs. E aí vai um ponto que a gente discutiu. Isso eu não vi esse estudo, é recente? Saiu, vou colocar o link aqui para vocês na descrição também do episódio. Saiu lá no Search Engine Land, que é um portal relevante do digital, que é, cara, muito voltado assim. As marcas que elas estão sendo mais exibidas nas LLMs são as marcas que têm maior referências de marca. Então, entra dentro daquele ponto que a gente discutiu dentro do ano, que é a importância de se gerar demanda para a marca. E não só se gerar demanda apenas pela busca do nome ou categoria do produto. Sim. Entendeu? Então, entra muito dentro do ponto, não naquela discussão vaga de sua marca precisa ter brand, estratégia de brand, por aí vai. Não. A gente ir para uma camada mais tática mesmo, que eu acredito, Felipe? A gente já saiu da era do digital, do por que fazer, e sim para o como fazer. Cara, hoje em dia, o porquê todo mundo já sabe que tem que estar no digital, mas o como você faz no digital é o mais importante hoje. Não sei se você enxerga assim também. Não, eu enxergo, a gente conversa disso, né? Acho que semana passada você estava explicando tanto para mim quanto para o Alan como que você faz no teu perfil do LinkedIn. Você tem o teu método, né? Como você pensa em conteúdo, como que você organiza a parte visual também quando você usa imagens e tudo mais. Aí, por exemplo, muito disso você foi testando ao longo dos anos, ao longo do ano, né? Na verdade, né? Que você deu mais intensidade. E dar um exemplo aqui, né? Para quem tá escutando a gente. Cara, eu tô um ano, eu pensei no podcast quando a gente começou há 5 anos atrás, mas eu fiquei quase 5 anos só em operações na Ciclo. Então, eu era o cara que eu nem colocava cara. Então, por exemplo, se vocês forem ver minha rede social, eu comecei a postar faz 4 meses. Então, eu era um cara que eu não... Apesar de saber a importância de se trabalhar os canais, marca pessoal e por aí vai, eu era um cara que eu não me expunha pra nada. Porque não tinha tempo e quando eu já voltava da forma como que tinha que pensar para os clientes, eu já me cansava. E eu reparo numa coisa que é assim também, ó, Flávio. Até pra galera que tá pensando em desenvolver conteúdo, né? E tem interesse nessa parte. Por exemplo, como você assumiu o marketing da Ciclo, e 100%, né? Então você não tá com aquele pé assim, eu tô resolvendo outras coisas lá na empresa. Não, você tá resolvendo muito do marketing da Ciclo. O teu conteúdo hoje ele tem muito mais profundidade. Não, porque assim, você fazia lá atrás, lá assim... Muito tempo. Comecei a empresa. Post e tal, mas assim, hoje tem muito mais profundidade por você conseguir estar imerso nessa camada, né? Tanto que dos 3, por exemplo, LinkedIn, para mim, você é o que tem mais constância de formatos, de profundidade. Isso é importante. E exemplo, né? Pô, eu comecei aquele formato de vídeo, abri o canal no YouTube também. Cara, só essa semana aqui 10 mil visualizações. Tipo assim, só shorts. E esse é o que eu vou tirar do papel e executar no meu, cara. Porque assim, eu tava refletindo, né? Sobre formatos de conteúdo, né, Flávio? Então, por exemplo, tem os conteúdos que eu posto no LinkedIn. E eu tento pensar realmente sempre no melhor ali para ajudar as pessoas que me seguem e tudo mais. Só que se eu for comparar eu fazer aquele formato, fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, isso aqui para mim é muito fluido, gente. Tipo assim, porque eu faço a gravação do podcast há mais de 4 anos. Então, não digo só podcast, eu digo falar. Né? Eu consigo pegar aqui uma pauta que o Flávio separa e eu bato o olho e eu consigo 15, 20 minutos no máximo organizar como eu explicaria isso. Então, o que é legal de pensar nessa questão do conteúdo? Que o jeito de executar ele
cada um pode ter uma forma que é um pouco mais fácil ou mais difícil, né? Uhum. Então, assim, no meu caso, eu prefiro esse formato falado. Não, e tem um ponto importante, nem estava aqui na pauta, mas eu acho que já é legal a gente ir pros tópicos de oportunidades pro ano, né? Cara, assim, eu acredito que até para os próximos anos a importância da marca pessoal como uma alavanca para uma marca, para um produto e por aí vai. E ao longo desses últimos 4, 5 anos a gente já tem visto vários cases. Você tem o case, por exemplo, de uma marca que já era grande, mas colocou a cara dos fundadores do time, que é o próprio case da CIMED também, já é uma marca que, após ter feito isso, aumentou muito as vendas também. Uhum. E tem outro ponto também, né? Então, qual que é esse outro ponto? Cara, se você fizer uma pesquisa breve do porquê que, por exemplo, o Elon Musk, teorias, né? Do porquê que ele trabalhou a marca, porque ele era um cara extremamente low profile também, o Elon Musk na época do PayPal, das outras empresas dele, né? Era um cara que, tô dando a cara a tapa pra expor a marca. Essa galera, o que eles entenderam? Primeiramente, eu construo mais um canal para exibir a minha marca. Uhum. E outro ponto a galera fica sempre chorando do marketing no sentido de aquele mesmo discurso, todo ano aumenta o custo de mídia, por aí vai, mas ninguém pensa em outras alavancas de audiência para reduzir esse custo de mídia. Então, o que a gente pode trazer imagina o quanto tem de redução de custo de mídia o Elon Musk tendo a marca pessoal dele ou ele tendo adquirido o Twitter. E aí eu digo assim, o quanto que isso respinga, por exemplo, numa Tesla, em questão de, eu não preciso, por exemplo, estar investindo tanto em mídia, em canais de TV ou, por exemplo, até mesmo em compra de mídia no Meta, porque eu, como marca pessoal, eu já tenho uma relevância grande. Uhum. E aí tem outros pontos também, em tese. O que acontece, pessoal, quando você constrói uma marca pessoal grande? Como você tem uma persona, uma pessoa, essa pessoa ela constrói a marca dela, ela acaba sendo convidada para outros lugares. Então, por exemplo, sei lá, se você é um empreendedor ou um gestor, você vai ser convidado, por exemplo, para um podcast, vai ter a oportunidade de exibir a sua marca, você vai ser convidado, por exemplo, para uma entrevista de TV, você vai ser convidado para outros canais, para outros lugares, onde você vai construindo comunicação e autoridade, e isso vai trazendo mais audiência para sua marca pessoal, que vai respingar, por exemplo, nos seus negócios, nos seus produtos, por aí vai. Então, o grande ponto que é como oportunidade, e sempre vai muito da coragem, né, Felipe? Eu acho que o principal ponto de questão de produção de conteúdo e colocar. O primeiro ponto a pessoa querer fazer. Então, não adianta nada isso daí ser colocado no planejamento de marketing e a pessoa não querer fazer. Tem esse ponto. Que é aquilo que a gente estava conversando, eu, você, o Alan, que é assim, a gente tem que sempre misturar o assunto que vai atrair os clientes que a gente quer, conectando com o assunto que a gente gosta. Então, por exemplo, para mim, igual eu falando para você e pro Alan, para mim fica muito fácil produzir os conteúdos agora que eu tô fazendo pro Instagram, conectando negócios e marketing, porque eu sou um cara que eu curto muito marketing, publicidade, arte, comunicação e por aí vai. Então, fica muito fácil para mim traduzir isso e produzir conteúdo. Já outras pessoas precisam conectar isso. Porque, assim, é muito difícil você produzir o conteúdo de algo de forma constante, né? Que eu acho que é o principal ponto no digital e conteúdo é a constância. Se você não tem constância, cara, eu acho que é o principal fator para não dar certo. E aí, se é algo que você não curte falar sobre o assunto, obviamente você não vai fazer. E tem um ponto que eu reparo, né? Não só aqui no Brasil, mas qualquer pessoa que está desenvolvendo aí no mundo afora, né? É o quanto que as pessoas se conectam com o que realmente ela é, né? Então, por exemplo, você está desenvolvendo aqui conteúdos voltados a negócio, marketing, e você começou a trazer bastante reflexão e dicas e assuntos que você vê
e você simplifica isso. Só que ao mesmo tempo, não é um perfil ou uma... Não diria nem só estética, Flávio. Não é um perfil que você coloca assim, ali é o Flávio corporativo. Não, é o Flávio. Uhum. Entendeu? Tanto que, por exemplo, eu acho que é Você lembra antigamente, desculpa te cortar, mas eu lembro de 8, 10 anos atrás, que a galera fazia uma separação, né? Você lembra disso? Eu acho perfil muito... corporativo. Aí, tipo, a pessoa, mas ela é, tipo, muito diferente do que ela é. A não ser que seja, por exemplo, um produto. Pô, você criou um produto, aí aquela página, aquele perfil vai ter o nome do produto, aí você vai falar daquele produto. Mas assim, você vai tratar aquilo como uma empresa, no final das contas. Isso, vou dar um exemplo. A gente vai lá no evento que a minha amiga convidou da Chili Bean, que é do Caíto. Ele é um exemplo que eu acho muito legal. Se você... Ele é, obviamente, conhecido no Brasil inteiro, né? Mas você já reparou que ele é uma pessoa que fala de negócios, né? Um grande empreendedor, mas tem a assinatura dele ali. Ele é daquele jeito, cara. Então, tipo assim, ele fala de negócios. É o jeito dele falar. Do jeito dele. Do jeito que ele expõe, como ele ajuda. Então, pra mim, por exemplo, que eu também gosto de consumir negócios, esses dias eu tava pensando sobre isso, né? Eu gosto muito de aprender sempre com pessoas bastante inteligentes que eu admiro e eu vejo que elas são daquela forma ali, naturais, daquele jeito. Porque tem gente que coloca uma capa, né? Tipo eu acho que não fica... Mas esses não são fica legal. Mas esses são os que depois, cara, de 1 ano, 2 anos, para de produzir. Porque, por exemplo, você fala do Caíto. O Caíto já produz conteúdo antes de ser só... eu acho que até antes do Shark, né? Mas eu gosto, assim, da naturalidade. Beleza, tem um roteiro ali que às vezes é planejado pra comunicar e tal, mas é daquele jeito, cara. Tipo, é muito, muito legal, sabe? O jeito dele tocar. E assim, a gente conversou agora, uma das oportunidades é a marca pessoal, seja do fundador, do gestor, ou até, por exemplo, tem a estratégia de se utilizar os próprios colaboradores como influenciadores. Então, tem empresa que constrói esses programas. Então, por exemplo, você vai fazer um history, um post marcando a empresa, o produto, divulgando uma promoção. Os colaboradores da empresa recebem, às vezes, bônus. Tem várias empresas legais construindo esses tipos de cases, tá, pessoal? Utilizando os próprios colaboradores como os influenciadores da marca, em detrimento de ter que contratar um influenciador grande. Cara, eu acho que isso daí é um passo estrategicamente importante, porque tem muito mais naturalidade, né? Uma pessoa que está vivendo a cultura, vivendo a empresa, fazendo isso. Outra oportunidade que não dá pra gente não citar aqui é o próprio salto da implementação de IA no dia a dia de trabalho. Então, nessa semana, a gente teve a própria Google anunciando o Google Ads Advisor, que é um próprio agente que tem dentro da plataforma do Google, que você pode conversar com ele, coletar insights, e tem o Analytics Advisor também, que é um agente lá dentro do Google, cara. Então, assim, a gente já usa outros agentes dentro da própria Ciclo, né? E aí, quando a gente está falando de agentes, pessoal, são os agentes de IA para o nosso time conversar, coletar insights, ver fatores externos, internos dentro de uma operação de um cliente. Para o quê? Para que a gente desenvolva campanhas, estratégias, implementações mais eficientes. Eu acho que assim, se você está olhando dentro da operação da sua marca, não tem como você não olhar para IA em cada área, né? Exatamente. Assim, faz parte do nosso dia a dia, a gente usa nas ferramentas de análise de dados também, para obviamente entender onde pode ter um gap, né? Se está na mídia, se está no estoque do cliente, se está no índice de aprovação de pagamento, tem algumas variáveis que são importantes acompanhar, né? Mas o que é legal? Para a galera que está no marketing, né, Flávio? São todas ferramentas que vão ajudar a ser mais produtivo no dia a dia. Então, se antigamente tinha que se descobrir muita coisa, investigar muita coisa ali no zero, cara... E o próprio ponto que é correlacionar informações, que é a parte mais difícil, às vezes, dependendo do ser humano que está por detrás. Exatamente.
Aí até o post que saiu recente ali, eu gostei daquela parte que agora a gente acaba sendo mais um orientador, né? Esse é até um ponto legal de a gente falar, né? Que eu recebo também essas perguntas de colegas do mercado, né? O que a gente tá enxergando dessa parte de se a gente se preocupa, né? E olha que interessante, Não, um gente. dos pontos que a gente anulou, por enquanto, quanto hipótese, é tentar desenvolver algo proprietário, ciclo, enquanto a IA não tiver, como que eu vou dizer, já madura. Então, por exemplo, não adianta nada você ficar desenvolvendo plataforma. A gente testou Lovable pra caramba. A gente fez Lovable, fez um monte de coisa, por aí vai. Quem tá ganhando dinheiro com isso, pessoal, sendo bem sincero, é vendedor de curso. Sendo bem transparente aqui com vocês. Porque, assim, existem várias deficiências ainda, não tá no... Nossa, Flávio, mas você foi na China e por aí vai lá. Cara, lá tem coisas bem desenvolvidas, mas em outros setores. Não tem nada muito assim fora... Mas qual que é o ponto que a gente sempre discutiu? Vamos entender primeiramente, como os grandes players, então, por exemplo, como Amazon, Google, Meta, estão lidando com isso, primeiramente, dentro do leque deles. Porque, por exemplo, o nosso core é serviço. E a nossa preocupação cara, como que a gente mantém qualidade e entrega? A gente está falando do Caíto, o Caíto sempre fala bem isso, assim. O que falta hoje nas empresas é fazer bem o arroz com feijão. E é algo que a gente se preocupa muito na Ciclo, cara, como que a gente deixa o nosso time, a nossa entrega melhor ainda? Vai usar IA? Vai usar IA, mas, por exemplo, para que se dedicar tempo em algo ainda que não está tão maduro? Ainda não está claro para ninguém. Você pega o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, ele mesmo ainda não tem investimento aplicado em empresas que são 100% core IA. Sim. Ele tem investimento em grandes empresas que estão desenvolvendo IA, mas não que necessariamente o core da empresa seja IA. Não, eu acho isso importante, mas um ponto que eu tava pensando aqui é o seguinte. Eu já vi alguns conteúdos no Instagram, na internet, falando... Cara, com esse desenvolvimento, essa evolução de IA, vai ter uma série de automatizações e afins, e vai ter mesmo para várias rotinas, né? Várias atividades. Mas, por exemplo... No nosso caso, se a gente parar para refletir, Flávio, há muito tempo a empresa ela não é contratada para subir anúncio. Não, isso daí desde o começo da empresa. Essa é uma pergunta que eu recebo, né? Como que vocês estão lidando com isso? Eu falei, me traduz melhor a sua pergunta. Não, porque os clientes contratam, né, assim, para subir os anúncios. Cara, subir um anúncio é uma parte mais fácil. É uma atividade que a operação faz, mas não é isso que a gente vende. A gente vende estratégia e direcionamento e planejamento, e aí a execução ela tá ali dentro. O que muda é o jeito de executar conforme a tecnologia ela evoluir. Mas não é aqui, né? Talvez, né, aquelas empresas de marketing mais operacionais, elas vendam isso, né? A gente vai vender subir a campanha. Subir, cara, 50 campanhas. Subir 40 campanhas. Isso nunca... nossa, muitos anos, até antes de bombar a IA, a gente não era contratado para isso. A gente é contratado para pensar uma estratégia eficiente para gerar mais retorno. Então, essa questão de orientador, de trazer uma ideia complementar que vai afetar positivamente o cliente, é o exemplo do que se gera valor. E aí, usando o IA também no nosso dia a dia, qual que é a ideia? É conectar coisas, né? Então, se a gente usa as ferramentas para ela conectar as informações, para a gente conseguir usar aquilo para melhorar algo, aí o valor ele é gerado aqui, nesse ponto. Então, eu vejo que a capacidade das pessoas em observar as coisas
e conectar essas coisas para melhorar alguma outra coisa, melhorar um processo, tornar mais eficiente, melhorar a forma de se executar ou comunicar algo ou vender algo, é o que vai fazer a diferença. Então, todos esses recursos novos, seja que a Google está lançando, a Meta está lançando, a Meta teve até aquela questão, a galera tá falando bastante da Andrômeda, né? Isso daí que foi lá no falava começo, lá atrás. né? Só que assim, cara, que mudou, vai ficar mais rápido fazer, vai. E as empresas vão continuar buscando parceiros estratégicos para melhorar a eficiência. Por quê? Porque imagina o seguinte, imagina um ponto que a parte de execução dentro das plataformas, elas evoluíram bastante, facilitando a execução. O que vai diferenciar uma empresa da outra? É a criatividade. É a forma de fazer diferente. Não é o ferramental isolado. Tanto que a gente sabe, por experiência, e um monte de empresas que a gente conheceu em 10 anos, que as empresas que não têm estratégia, não têm planejamento, não têm uma análise e afins, só executam, elas dificilmente dão certo, né? Elas não dão, elas dão errado, né? Vários players aí já saíram que a gente conhecia, amigos, que desistiram de estar... Exatamente, porque não era bem pensado, né? O negócio, a estratégia, a marca. Mas, por exemplo, isso daí é a gente está trazendo aqui como uma empresa de serviço, mas, cara, isso daí é um ponto que é de diferencial até propriamente para a marca. Como que ela está utilizando isso no dia a dia dela. Tipo, seja em coletar insights, interpretar insights, para o dia a dia é importante. A própria parte interna, né? Como que vai conectar tudo isso. E aqui, pessoal, trazendo aqui para vocês também como uma grande oportunidade, que eu acredito que vocês devam ficar de olho assim para o próximo ano, se você não entrou ainda, são esses dois canais. O TikTok Shop e o YouTube Shop. Bem provável que o YouTube Shop no próximo ano esteja liberado para mais marcas, mais empresas. Você acha que vai ser bom o YouTube Shop? Cara, assim, pelo que... O próprio YouTube já é uma plataforma nativa, né? De consumo de vídeo. Em todas as outras plataformas, a retenção de tempo por vídeo ela tende a ser maior também, por conta do usuário. Eu acredito que vai ser um ótimo canal, cara, para potencializar em vendas. Ainda mais essa característica de social commerce, né? Então, é tão bizarro, e trazendo uma visão de China, né, Felipe? Cara, lá na China, você entra numa loja comum, sei lá, você entrou na loja de tênis Y, você entrou na Adidas, você entrou na Nike, você entrou em qualquer loja, eles têm uma área só para fazer live, cara. Tem o softbox, tem um computador, tem uma câmera para ir lá e fazer uma live. Então, e aí a live, assim, tem tanto plataforma de live quanto também live em redes sociais. Então, é uma economia desenvolvida lá, né? Então, já é uma economia de primeiro mundo lá dentro, já é um país de primeiro mundo, né? A China. E você vê já esse movimento muito grande lá, já tem tendência disso pro Brasil, mas ainda mais com o TikTok Shop, YouTube Shop, sendo o brasileiro consumidor grande de redes sociais e as plataformas de stream vídeo, eu acredito que assim, a marca que não fizer, ela não vai ter tanto resultado. E assim, compartilhando, né, para quem tá ouvindo a gente. Da própria Ciclos, cara, a gente já tem case aí. Então, nos últimos 90 dias, 17 milhões em GMV. A gente já teve um impacto de incremento de vendas em 9%, por exemplo. Então, são dados e resultados que é importante para a sua marca também ter esses canais como estratégia para o próximo ano. Não, com certeza. O que eu vejo de bacana nas redes, né? Nas redes sociais, como o TikTok, né? O TikTok Shop, até o YouTube que você está comentando, né? É porque, para eles, né, é uma forma a mais de monetização, né? Já possui a primeira camada, que é a atenção e a audiência, né? Então, pensem assim, né? Um e-commerce, ou até vamos parar para ver, lembrar da história do próprio Mercado Livre, né? Um grande marketplace, por exemplo, onde no começo, mesmo esses grandes players, eles tinham que adquirir a audiência das mídias, né?
para eles irem crescendo os acessos e também aí atualmente os acessos diretos são muito altos, né? Mas no caso das mídias, o que eu vejo a grande vantagem é o seguinte, a audiência já está lá. O que eu vejo que talvez aí é um desafio, né? É porque quando você vai para esse campo de transacionar produtos, vender produtos e qualquer outra coisa, aí você já entra no outro campo que vai complementar as mídias, né? Como o TikTok e o YouTube. Obviamente, empresas, porra, fodas, né, cara? Tem muita gente fera lá. Mas é um campo complementar e você facilita o processo de compra do consumidor, né? Então, eu acho que é legal essa evolução que está tendo. Quanto mais competição tiver entre as grandes plataformas de mídia, na minha opinião, melhor. Porque aí, obviamente, você consegue usar o máximo de recursos tecnológicos que estão sendo melhorados de uma maneira acelerada. Porque se antes, por exemplo, os competidores eles tinham um pouco mais de folga para mudar algo, né? Porque não tinha um outro player tão forte incomodando. A própria Google só foi lançar o Gemini depois do ChatGPT com o OpenAI bombando, né? Então, mas aí você vê que, por exemplo, essas movimentações que elas precisam fazer, que eles precisam fazer para se adaptar, é um ponto positivo para todos nós também, né? Então, hoje a gente tem muito mais recursos, né? Muito mais recurso tecnológico para usar. E aí, obviamente, é filtrar, né, Flávio? Como você falou. Como está em processo de desenvolvimento, a gente gosta muito de trazer para o pessoal assim, né, Flávio? Não existe aquela solução definitiva que você executa ela de uma maneira igual para todos os tipos de empresa no mundo e todas vão ter o mesmo resultado. Isso é uma baita ilusão. Se as pessoas ouvem esse tipo de promessa, isso não existe. Assim, a gente está há mais de 10 anos trabalhando com marketing e mesmo dentro de categorias específicas, por exemplo, eu vou pegar aqui 200 empresas de moda que a Ciclo atende. Cara, não é igual o resultado dessas 200 empresas, né? Tem empresas que a evolução e o crescimento é fora do comum. Você fala, nossa, isso aqui cresceu em 3 meses. Tem uma empresa que cresce muito rápido em um mês, tem empresas que crescem... Tem empresas que levam mais tempo, leva 2, 3, 4 anos. Então, assim, não é por estar na mesma categoria, né, Flávio? Que fala, nossa, eu faço parte desse segmento, então o fulano ali saiu na matéria que foi muito... Cara, cada um tem seu contexto. E tem até empresa também que, por exemplo, a gente está em projetos há 4, 5 anos que a performance do negócio e da marca vai melhorando porque vai se adaptando à propriamente oferta da empresa. Seja um lançamento de um produto que às vezes acertou muito a mão, que entendeu como o consumidor quer consumir aquele produto. A gente lançou, né? Vou até falar, que você está comentando do produto. O que a gente fez, pessoal? Trazer um pouco o lado da Ciclo também, que a gente vai testando coisas, né? A maioria dos projetos que a Ciclo recebe, principalmente se a gente pegar marcas maiores, o que vai ser, gente? Vai ser projeto de estratégia, projetos que envolvam integração de mídia, paga, CRM, retail media, que são projetos que a gente diz que são projetos recorrentes, né, Flávio? Então, a gente estrutura o time, vai começar a execução lá e, obviamente, isso vai gerar resultado. Só que a gente também recebia empresas que elas estavam no meio do caminho para se tornar essas empresas que conseguem contratar esse tipo de serviço. Só que essas empresas que ainda não estavam nesse estágio, a gente não conseguia antes atender, gente. Tipo, a gente virava e falava, olha... Ciclo trabalha com esses contratos aqui, ó, de 1 ano para fazer isso, né? Precisa desse orçamento, dessa estrutura. E às vezes não é nem só o orçamento para investir em mídia, mas às vezes algumas das empresas ainda não estavam estruturadas com time, com recursos fora mídia para poder aproveitar aquilo. Então a gente viveu uma época também que a gente conhecia muita gente legal.
falava, cara, só vou conseguir atender você, tua empresa, se você tiver esse recurso para rodar bem. Só que muitas vezes, mesmo em empresas grandes, que são fortes no off, né, Flávio? Até indústrias, né, que a gente recebeu, que não tinham tanto know-how com o canal de D2C, estavam construindo, às vezes ficava num limbo, né? Então, cara, como que eu vou executar isso se eu não sei como é? Não tenho noção de como que esse ecossistema funciona. Aí, por exemplo, o que a gente fez? A gente lançou a consultoria. A consultoria que a gente chama de performance ou express, né? Então, cara, se você está numa fase para organizar isso, planejar seu orçamento, se você está numa fase que você precisa ter um pouco mais de visão de como tudo isso funciona para você reduzir risco. Então, pensa assim, ó, eu quero conseguir ter resultado, mas eu quero reduzir risco, né? A gente já faz isso há mais de 10 anos. Então, a gente pode te orientar quais são os melhores caminhos. Então, a gente montou um modelo que leva de 15 a 30 dias. Exato. Não existia esse serviço, gente. Então, por exemplo, para a gente como negócio, a gente criou mais uma linha de receita. Que entrega o valor. Que ajuda você, cliente que está conhecendo a Ciclo, que ainda às vezes não está pronto para fazer um projeto extenso. Que é muito risco, né? Às vezes é um risco que a empresa não pode correr naquele momento. Então, porque é um comprometimento de 12 meses. Só que a gente criou essa solução para entregar valor para quem está nesse estágio. Então, aquela empresa que fala assim, cara, eu tenho um produto legal, a gente é sólido, mas no digital eu não tenho tanto histórico. Eu preciso aprender como que essa coisa funciona. Tem essa consultoria. É bem legal, gera muito valor. Eu gosto de destacar isso, né, Flávio? Ganho e risco e redução de risco, né? Então, pensa assim, qual que é o ganho quando alguém investe nisso? Você está pegando a visão de uma empresa que faz isso há mais de 10 anos e encurtando como você pode executar isso. Qual que é a questão de risco, né? Você vai evitar ficar fazendo aqueles testes aleatórios que vai consumir que você muito vai dinheiro. gastar, né? Dá para você testar. Vai pegando e vai fazendo. Você vai perder. O natural é que esses testes aleatórios que se façam, quer dizer, algumas empresas façam, ela perca dinheiro. Entendeu? Então, essa é uma decisão sua. Você quer testar sozinho, quer ir aprendendo e fazendo, você entenda que você vai perdendo dinheiro aqui, nessa camada. Agora, se você pega isso bem estruturado e você reduz esse risco. Putz, eu tava pensando de um jeito. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Flávio? Pô, eu tava pensando em fazer de um jeito. Depois que a gente conversou, trocou uma ideia, Fê. Putz, eu entendi que esse caminho aqui faz mais sentido pra gente. Eu não sabia. Mas não é porque eu sei tudo, gente. É porque a gente faz isso há 10 anos. Então a gente consegue dar uma orientação. Então esse é um serviço novo que rodou. E assim, até para você que tá ouvindo a gente, você viu aqui que tá rodando aqui na tela, a gente tem uma oferta especial para você sobre o planejamento de 2026 da sua marca. Então, tem esse QR Code que ficou rodando aqui ao longo da tela, mas o Felipe vai explicar um pouco mais dessa oferta especial para você que chegou nesse episódio, ficou até o final, que a gente vai entregar de valor para sua marca, e essa oferta ela vai estar rodando apenas para quem entrar em contato com a gente, Felipe, até o dia 15 de janeiro de 2026. Muito bom. Passou disso. Fala aí um pouquinho aí, Felipe. Então, o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Essa etapa de planejamento e consultoria express, que a gente chama, ela pode levar entre 15 a 30 dias. Fala assim, pô, Fê, por que 15 a 30? Porque quanto mais informação você tiver, né, sua empresa tiver, mais histórico você tiver, mais rápido para entregar isso. Se você tem alguns entraves, né, básicos, às vezes, pra gente aqui do digital, estende um pouquinho para 30 dias. Mas então, qual que é o ponto aqui? É mapear a tua operação, teu negócio, trazer um planejamento estratégico para 2026, analisando os indicadores importantes para a tua operação, olhando o marketing digital, tá? Analisando um pouco mais do seu setor, do seu mercado, para que você tenha um plano para execução, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Novamente, aumentar o seu ganho, reduzir o risco, para que você consiga investir melhor e ter o melhor resultado possível. Se você receber isso e não gostar, o que a gente faz?
Devolvemos o dinheiro de volta. Devolvemos. Se você não gostar, você recebe de volta. Então, assim, a gente tá muito confiante que você vai gostar. Exato. Nem recapitulando aqui, né? Nem não gostar. Se a gente não entregar esse projeto da forma como for combinada na reunião com você, a gente devolve 100% o dinheiro de volta. Então, assim, ó, se você quer conhecer, né, esse serviço que a gente lançou e tá nesse estágio que você precisa de orientação, precisa fazer um planejamento bem sólido, faz o contato com a gente vai ter o maior prazer em conhecer você, conhecer tua operação e poder te ajudar. Então vai ter o QR Code aqui do lado também, né? E você pode acessar o site da Ciclo, né, Flávio? www.cicloecommerce.com.br, a gente aguarda lá o seu contato. É isso, Felipe. Isso. Espero que você que escutou esse episódio consiga anotar e coletar diversos insights e consiga preparar a sua marca. E para preparar mais a sua marca, não esquece aí de entrar em contato com a gente. Muito bom. Pessoal, deixa seu comentário aqui. É importante para a gente também ouvir tua opinião sobre, né, o nosso podcast. Recomendações, que assunto você gostaria que nós trouxéssemos aqui, né? O Flávio comentou no começo desse episódio da gente pensar aí em trazer um especialista na parte tributária, né? Exatamente. Diferente o tema, mas a gente pode trazer vários outros temas que possa agregar valor para você, né? Então deixa o teu comentário que é muito importante. E aqui do nosso lado, a gente deseja sucesso e boas vendas para a galera, né? É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir no Spotify. Obrigado. Valeu, pessoal. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.